Em instantes, mais um episódio do Escuceucast, que tem apoio de Loja Ascadoro, no centro de Bento Gonçalves. Ourives, Casa dos Reparos, tudo para reforma, construção e decoração. Rede de Hotéis da Londer, muito mais do que uma rede de hotéis. Parque Internacional de Esculturas Domadores de Pedra, um museu a céu aberto para explorar cultura, arte e história. Star e Arte, móveis e decorações. SB Churrasqueiras. Há 13 anos, a SB Churrasqueiras é referência em automação residencial e industrial de churrasqueiras e espaços gourmet. Esperança Caminhões, referência na compra e venda de caminhões seminovos. Milani Automóveis, segurança, transparência e qualidade. Globo Esportes, originais em tudo. Olá, eu sou Moisés Escucel e este é o Escuceucast. Que bom ter vocês aqui conosco em mais um episódio. E eu garanto para vocês que, assim como todos os outros, esse também é um daqueles episódios muito legais com um convidado extremamente especial. E eu queria, antes de mais nada, pedir para que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam nos canais do Escuceucast no YouTube e no Spotify e também nos sigam no Instagram do Escuceucast. É dessa forma que vocês vão ficar sempre atualizados de todo o novo conteúdo que nós disponibilizarmos. E como eu disse para vocês, hoje o assunto vai ser muito legal, muito interessante. E para falar sobre o município de Mussum, eu tenho aqui nada mais, nada menos do que o prefeito Matheus Trojan. Olha só, educador físico, né? Fazendo pós-graduação em gestão pública e prefeito do município de Mussum. É Matheus Trojan, né? Trojan. Tá bom, eu tive num evento outro dia, prefeito, que a moça que anunciava falava Trojan, né? Eu imaginei que talvez pudesse ser Trojan, mas é Trojan. É Trojan. Seja bem-vindo, prefeito. Obrigado pela recepção aqui, Moisés. É um prazer estar participando desse podcast e compartilhando um pouco da nossa história, da nossa atuação pública, profissional, privada, enfim, principalmente depois de tudo que vivenciamos recentemente lá, inclusive acompanhado aqui desse belo calçado da Globo Esportes, né, da marca Globo Esportes, que nos acompanha aqui Vou ter que levar um pra mim depois aí, Tá tô bem, precisando tá pra bem. O pessoal tem desfilar bom futebol lá. joga futebol? Tento. Olha aí, ó. Tênis de futebol de salão e também futebol society. Eles têm eles produzem hoje artigos esportivos. Tem uma loja aqui na cidade, mas produzem artigos esportivos. São chuteiras, né, tênis e também camisas dry fit, né, feminina, masculina, bermudas, enfim, bem bacana mesmo. Bacana mesmo. Mas é um prazer te receber aí, prefeito. E a gente sabe, né, que no ano passado, 2023, Mussum passou por uma situação muito difícil, né, e vem se reerguendo aos pouquinhos, né. Outro dia me chamou a atenção um dado numa apresentação que tu fizeste lá em Restinga Seca, que 80% da área do município de Mussum foi coberta pelas águas, né? Mas antes da gente adentrar nesse assunto, eu queria falar um pouco sobre a tua história, né? Como que chegou a ser prefeito, foi vereador antes, já na infância já demonstrava essa vontade de liderar, de estar à frente de processos como ser prefeito ou até da Câmara de Vereadores? Para contar um pouquinho da minha história, então, o pessoal também entender e poder compreender como é que a gente chegou nesse momento de estar prefeito com 29 anos, que é o que eu tenho hoje, mas eleito com 26. Eu fui, durante toda a minha infância, uma pessoa que teve esse interesse, essa vontade de ter uma
uma participação comunitária, uma contribuição pública que fosse representativa, né? Que deixasse de alguma forma algum tipo de legado para outras pessoas, né? Aquela ideia que muitas crianças têm de fazer o bem, de promover o bem, de ajudar o próximo, enfim, que a gente acaba alimentando ao longo da vida. Isso começou a ter alguma evidência ainda na época da escola, quando eu era sempre envolvido com questão de trabalhos comunitários, de projetos da escola ou de outras frentes, e também da questão de ser líder da turma, líder das gincanas, enfim, esse tipo de movimento que acabava tendo a minha participação e que foi também sendo importante para uma construção de vida. Entrando na adolescência, no início da fase adulta, então eu optei por fazer o curso de bacharel em educação física, na época com uma proposta totalmente diferente de vida, né? Porque primeiro eu tinha a ideia de seguir na área de gestão esportiva, de trabalhar com o esporte através da gestão do esporte, também já com foco na gestão, né? Mas também por conta da atuação na empresa, né? A gente tem uma empresa na família, a TBT Produções, empresa do meu pai. Comecei a trabalhar com ele ainda na minha adolescência. Produz projetos culturais, produz eventos, feiras, festivais, enfim. É uma empresa que trabalha há quase 30 anos com isso. Então, dentro desse cenário, eu acabei me inserindo na empresa com a ideia de também passar, além dos projetos culturais, para essa questão dos projetos esportivos, da gestão esportiva. É algo que me chama muita atenção. Mas ao longo do tempo e convivendo com a questão empresarial, a gente convive com muitos municípios, convive com muitas prefeituras, com muitas associações, entidades, e isso acabou também criando um gosto por esse tipo de relacionamento público, né, da gestão pública propriamente dita. E aí me levou, em 2016, a ser candidato a vereador. 2012 já tinha então me envolvido politicamente, ainda era menor de idade para apoiar o então candidato a prefeito, que era do MDB, que é o meu partido, onde a eleição foi ganha. Aí em 2016, dentro desse processo, me filiei no partido, ajudei a criar a juventude do partido lá no município, na região também, já com envolvimento regional, para ser candidato em 2016 e me eleger vereador naquele momento aos 21 anos de idade. Então, 4 anos depois, dentro desse trabalho de vereador, que também me deu uma certa projeção, me permitiu ter algumas atuações importantes dentro do município, eu fui escolhido pelo grupo como candidato a prefeito para 2020, na eleição, onde eu teria me elegido, e até uma curiosidade, fiquei pensando nisso antes quando você comentou, teria me elegido com 25 anos, né, se fosse um ano normal. Mas aí, por conta da pandemia, a eleição foi prorrogada para 15 de novembro, e nesse meio tempo eu fiz 26 anos e aí me elegi prefeito aos 26 anos. Prefeito mais novo da história do município de Mussum, e hoje o segundo mais novo do estado. Né, que daí, dentro dessa jornada e dentro desse tempo, eu me formei em Educação Física como bacharel, terminei o curso, comecei uma pós-graduação em Gestão Pública, que ainda está pendente de uma finalização, e tive toda uma atuação em questão de associações, entidades, tanto a Associação de Vereadores, quanto agora de prefeitos, entidades como o Concisa, que é o consórcio dos municípios da região, enfim, relação com o Diretório Municipal, Regional e Estadual do partido, e por aí vai, né? A gente acaba tendo várias atuações a partir do envolvimento público que a gente acaba assumindo. A gente começa a relembrar algumas coisas, né? E tu te elegeu ali, então, em 2020 foi a eleição, né? Num período em que nós ainda vivíamos a pandemia, né? Do coronavírus. Então, tu ingressou em 2021 ainda com essa onda de pandemia, ainda tinha a questão de lotação de hospitais, de muitas pessoas que acabaram pegando o Covid, né? E logo depois veio... Logo depois não, 2023 veio a questão das cheias aí que assolaram a nossa região. Então, embora seja o segundo prefeito mais jovem do estado, certamente adquiriu muita experiência, né, na dificuldade, né, de como gerir um município onde as coisas precisavam ir acontecendo, sabendo que tinha outros grandes problemas acontecendo conjuntamente ali no Covid, muitos comércios fecharam, as pessoas não podiam sair de casa, muitas pessoas com dificuldades financeiras, né? E depois a questão das cheias. Então, creio que foram duas experiências aí que, de uma forma muito dura, acabaram também te dando muita experiência na prática, né? De como gerir na dificuldade um município como o Sul, né? Exatamente. Até para contar um pouco dessa história, imagine que lá em 2020 um dos comentários que se fazia era que
estariam elegendo um prefeito sem experiência, né? Se esse era o problema, certamente agora não vai mais ser. Mas enfim, o que aconteceu? Desde o início lá, o nosso maior desafio no início da gestão era visualizar uma reversão do quadro administrativo do município, principalmente na questão fiscal, né, na questão financeira, do comprometimento de receita que nós tínhamos para pagar despesas que já eram previamente assumidas. Eu cito principalmente a nossa questão com os precatórios do município, né? Nós assumimos com um saldo previsto, projetado de precatórios para pagar em 4 anos de mais de 9 milhões de reais, que para um município do tamanho de Mussum é absurdo, né? Estrondoso, é praticamente engessar qualquer tipo de investimento novo. Então foi um dos primeiros grandes desafios que a gente teve. Começar a reorganizar a questão financeira do município, tornar a gestão pública mais eficiente, mais enxuta, mas ao mesmo tempo possibilitando agregar receitas, né? E dentro desse contexto também a revisão desses precatórios. Nós conseguimos reabrir muitos casos já transitados, né, com trânsito em julgado, por questão de nulidades que foram encontradas, de revisões de cálculos que nós conseguimos comprovar que estavam apresentados de forma errônea, e a gente conseguiu reduzir esse saldo total, que chegou a ser de mais de 9 milhões, para em torno de 4 milhões, 4 somente milhões revisando somente revisando os processos. E fora o que a gente já pagou. Então a gente acredita que até o fim do ano nós apresentaremos um saldo para ser pago ainda à frente, né, menor que 3 milhões de reais, se a gente seguir nesse ritmo, que é uma mudança totalmente, cabe no orçamento, dá para organizar e paga realmente o que é justo a quem é credor, quem tem esse valor para receber. Foi um dos primeiros grandes desafios, mas na sequência de 2021, nós já começamos já nos primeiros meses com a questão da pandemia. Nós entramos em bandeira preta, naquele momento que tinha essa classificação pelo Estado, com um problema muito sério de a gente ter pessoas internadas no nosso hospital, que a gente não tinha como direcionar para UTIs. Que tiveram muitas mortes lá. Não existiam vagas, tivemos em torno de 11 mortes, né? Algumas no pós-Covid, mas pelos efeitos colaterais causados e que acabaram gerando o óbito através da motivação da doença. Então foram situações que a gente teve que enfrentar. Dentro dos 4 anos, ou 3 anos e meio até agora, foram 3 estiagens, foi a questão da pandemia do Covid, nós tivemos um surto muito forte de dengue lá, que também nos prejudicou bastante, e aí nós chegamos ao icônico e ao inacreditável, que vai ficar na história, ano de 2023, onde nós tivemos primeiro um temporal de granizo muito forte. Foi uma semana antes, uns dias antes. De 10 dias antes da enchente, dia 23 de agosto. Pouca gente lembra disso, né? Porque o pessoal foca muito na enchente, mas ali um pouquinho antes teve granizo também, que devastou muito da cidade, né? Não, foi horrível. O granizo, ele gerou uma destruição de quase 1.000 telhados de residências privadas, né? Ele atingiu toda a área urbana, praticamente toda a área rural, perdas enormes nas lavouras, nos galpões do interior, veículos que foram danificados e absolutamente todos os prédios públicos. Todos os prédios públicos tiveram, muitos deles, o telhado totalmente destruído e outros danos severos, como, por exemplo, o sistema de energia fotovoltaica do nosso hospital, a rede de saúde ali, que foi praticamente exterminado, né? Foi um prejuízo de quase R$1 milhão, que foi, assim, questão de minutos, só com uma chuva de granizo. Então foi muito grave. E a gente gerou um processo aí de recuperação a partir do granizo. Só que aí veio, no dia 4 de setembro, algo muito mais grave, que daí foi um desastre, foi uma coisa assim que tornou a cidade um cenário de pós-guerra, né, depois do ocorrido, que foi a inundação de 4 de setembro, a maior da história do município, a maior da história da região e considerado o maior desastre natural da história do Rio Grande do Sul, palavras do próprio governador, por conta do número de mortes ocasionados, do qual Mussum também teve o maior número de mortes e o maior percentual da área urbana atingido. Naquele evento ali foi o município mais atingido, né? Proporcionalmente e também diretamente foi o que mais foi atingido. Foi o mais atingido, sim. Como um todo, acho que pela série, por proporção, por número de mortes e por dificuldade de reconstrução, foi o município mais atingido. Só pra gente se situar um pouco, naquele dia especificamente, no 4 de setembro, tu estava no município? Não, pois é, aí vem outra história, né, que é a minha história da inundação. Eu estava em Brasília, Moisés, justamente acessando recursos junto com o coordenador municipal da Defesa Civil por causa do granizo, né? Nós estávamos lá, tínhamos algumas audiências ao longo daqueles dias
para a gente conseguir consolidar alguns recursos que nós estávamos solicitando para reconstruir a cidade no cenário granizo. E aí, naquela segunda-feira, já de manhã, nós começamos a receber as primeiras notícias e começamos a fazer contatos e começar a criar uma rede de estratégia de organização, mesmo à distância, né, com o vice-prefeito, o Amarildo, que estava na cidade, com a equipe de secretários, coordenadores e tudo mais, para a gente começar a reagir àquilo que já estava evidente que iria acontecer. Óbvio que a gente não tinha como imaginar a proporção que se tomaria. Sim, porque já tinha tido outros eventos, né? Outras chuvas, outras enchentes, que chegou em alguns patamares ali da cidade, né? Mas nada assim. Nem se imaginava que fosse acontecer isso. Não, a gente considerava praticamente impossível acontecer algo nessa proporção. Bom, é só a gente considerar o percentual de mais de 80% da cidade atingida, né? A gente teve, por exemplo, em destruição de casas, foram mais de 200 casas na área urbana, mais de 30 na área rural, que foram destruídas, que não tinha, não sobrou nada. Fora muitas outras que tiveram danos, tiveram avarias que exigiram reformas ou melhorias para poderem voltar a serem habitáveis, né? Então, foi um cenário horrível, realmente muito grave. A questão das mortes, nós tivemos 20 mortes, nós temos duas dois falecidos que não foram localizados ainda. Para vocês terem ideia, a gente está falando de quase 8 meses depois, nós temos ainda dois corpos desaparecidos, provavelmente não serão mais localizados pelo tempo, né? E que isso gera também uma dor, um sentimento muito, muito grave, porque dentro desse leque de mortes, nós tivemos pessoas da cidade, pessoas do interior, ricos, pobres, enfim, de faixas etárias muito diferentes, para demonstrar realmente que foi uma coisa geral, né? Foi uma coisa que... E a dificuldade que nós tínhamos naquele momento, mesmo à distância, de comunicar, né? Porque as nossas informações, as informações que nós recebíamos, os alertas que nós recebíamos, eles estavam muito aquém daquilo que nós precisávamos no primeiro momento para poder, de fato, reagir, de fato, causar essa sensação de risco, esse senso de risco nas pessoas. Então, quando a gente começou a tentar ser mais incisivo, e fomos muito incisivos, teve momentos que nós estávamos sendo xingados pelas pessoas. E você lá em Brasília? Lá em Brasília. E a equipe celular que não parava um minuto, tanto meu quanto do coordenador, que foi dentro de um quarto de hotel, né, que foi onde a gente conseguiu se organizar para isso, e recebendo muitos xingamentos, inclusive porque as pessoas não acreditavam que pudesse ser algo tão grande. As pessoas nos ligavam xingando, mandavam mensagem, dizendo que era para a gente parar de assustar a população. Só que a gente já tinha um cenário, né? Já tinha uma projeção de um risco muito alto, de que seria a maior inundação da nossa história, e a partir daí se consolidou, como a gente acabou percebendo, muito maior, inclusive, do que se tinha projeção horas antes. Você estava lá na segunda, e o ápice da enchente foi quando? Segunda de noite, final da tarde? Foi na segunda, por volta entre meia-noite e 2 horas da manhã, 2 horas da manhã de terça, já de dia 5, né? Já estava voltando ou ainda não? Não, eu não consegui voos ainda na segunda, né? Até porque naquele momento não fazia muito sentido eu pegar um avião, era mais lógico eu ficar lá e estar em contato, tentando fazer contatos, inclusive externos, para vir apoio para o município, e isso foi importante dentro daquele cenário, do que propriamente perder horas, né, no trajeto de volta. Nós só conseguimos antecipar o voo para terça de tarde. E aí na terça de tarde nós voltamos, chegamos em Porto Alegre por volta das 8 e pouco, 9 horas da noite. Levamos quase 4 horas para fazer a volta, uma viagem que dura menos de 2 horas. Nós tivemos que vir aqui por Bento, fazer toda a volta por cima para conseguir acessar a cidade, porque estavam pontes derrubadas ou bloqueadas. Eu fico imaginando que isso passava na tua cabeça nessa hora, porque vocês já não tinham mais contato por telefone, em muitos casos, né? Já tinha... Não, exatamente. Para vocês terem uma ideia, das 9 horas, 9 e pouco da noite de segunda-feira, dia 4, até a terça-feira de tarde, eu fiquei sem ter contato com a minha família. Eu não sabia, meus pais estavam dentro de casa, meu irmão estava dentro de casa, a área atingida pela enchente, eu não sabia se eles estavam sequer vivos, né? Isso é algo muito forte, muito profundo da gente lembrar, porque além de toda a necessidade de manter a serenidade, de manter a cabeça no lugar, por conta de tudo que estava acontecendo a nível de população e do cargo que eu estava ocupando naquele momento, eu ainda tinha a minha questão particular, familiar, pessoal. Assim como o coordenador da Defesa Civil. Então, até na volta, quando a gente voltou, ali sim, já sabendo que os nossos familiares estavam bem, mas quando a gente voltou de carro até conseguir acessar a cidade, aquela viagem de praticamente 4 horas, eu vim tentando acalmar o meu coordenador lá, né? A gente tentou criar um cenário de conversa, o Rodolfo, que aliás atuou muito bem no cenário, dentro das possibilidades,
para ele também entender aquilo que estava. E de certa forma eu acalmava ele, mas já usando as palavras para me acalmar também. Porque a gente sabia que ia entrar na cidade e ia encontrar um horror, né? Uma cena de guerra, um filme de terror, algo totalmente além de tudo que já tínhamos vivenciado na vida. E foi o que encontramos. Nós entramos na cidade já de madrugada, totalmente ocupada por entulhos, por restos de casa, por carros revirados, por restos de árvores, enfim, era um cenário Aquela horroroso. cena da ovelha pendurada nos fios Animais também é mortos. lá, né? A ovelha pendurada no fio, que foi uma das primeiras cenas que nós encontramos, uma ovelha morta pendurada na fiação elétrica da rede pública, que até circulou o mundo inteiro. Enfim, era um cenário assim, a gente não tinha luz, não tinha água, não tinha absolutamente ninguém na cidade, ninguém, porque as pessoas não tinham como ficar lá durante a madrugada, né? Então elas talvez durante o dia fizeram alguns trabalhos, mas depois se recolheram para os abrigos ou para outras famílias. Então a gente encontrou uma cidade totalmente devastada, numa situação horrível e naquele cenário, né? Então a gente começou a circular, identificar alguns pontos de maior gravidade, mas também perceber o tamanho da destruição. A gente vê as casas totalmente destruídas, ruas inteiras destruídas, pavilhões de empresas. A prefeitura tinha sido... A prefeitura que tinha sido atingida e onde a gente perdeu praticamente toda a nossa estrutura administrativa. Outra história inacreditável, né? Até a gente vai comentar com os nossos, as pessoas que acompanham, porque a gente teve naquele momento uma situação, e é uma coisa que a gente até comenta que seria cômico se não fosse trágico, né? Porque nós fizemos toda uma movimentação para tirar as coisas do terceiro piso e do segundo piso da prefeitura, levando para o primeiro piso por causa do temporal de granizo, que causou um alagamento. E como o primeiro piso já estava reformado, a gente estava numa reforma do prédio, nós levamos tudo para o primeiro piso, né, para combater a questão do alagamento causado pelo telhado perdido pelo granizo. Aí veio a inundação. Isso foi no domingo de tarde e na segunda de manhã da enchente. Né? Foi no mesmo dia da enchente nós estávamos terminando esse processo de levar as coisas para o primeiro piso. Sim, porque estava chovendo, na verdade, tinha dado a chuva que acabou acontecendo na enchente. Exatamente, depois, né? Não dava para deixar as coisas lá e ao mesmo tempo não dava para arrumar a lona, enfim, o que tinha naquele momento por causa da chuva intensa. E nós terminamos e fizemos essa ação porque a prefeitura nunca tinha sido atingida. Era um lugar totalmente descartado de possibilidade de ser inundado. Então, realmente, é algo assim inacreditável. Veio a água, atingiu até a viga do primeiro piso e nos destruiu absolutamente tudo da nossa estrutura administrativa. Documentação, processo, computadores, aí muitas coisas que ainda não estavam nas nuvens, enfim, que a gente usava o servidor para salvar. Nós tínhamos HDs externos que a gente também usou como estratégia, né, para ter uma ferramenta de escape. Os HDs também estavam lá, então é um cenário assim, parecia que a gente entrava num looping, que a gente não conseguia sair do lugar e uma coisa levava a outra tragédia e aí imagina o seguinte, vamos levar as coisas para cima, né, vamos levar para outros lugares da cidade. A questão das escolas, a questão dos abrigos e tudo mais. Só que os prédios na região alta, embora não tivessem sido atingidos pela enchente, eles estavam com os telhados destruídos também. Eles tinham problemas de infiltração, de inundação, por causa do telhado destruído pelo granizo. Então a gente também tinha dificuldades lá. Os abrigos, eles tinham goteiras por tudo quanto era lugar. Então realmente foram dias assim extremamente desgastantes e tristes, e as pessoas em pânico, desanimadas, enfim, foi realmente um período muito difícil que a gente vivenciou, que ainda foi agravado por uma segunda inundação, um terceiro evento natural em novembro, dia 18 de novembro, que não fosse a de setembro, teria sido a maior da história, né? Foi a segunda maior da história, portanto. Então, realmente, foi mais uma situação muito grave, a gente com pouca estrutura, com pouco maquinário que tinha sido perdido na enchente anterior, poucos caminhões, veículos, as estruturas públicas todas atingidas. Então, realmente também foi muito difícil a gente dar a volta. Talvez na questão do ânimo das pessoas foi ainda pior do que na primeira. Porque quando as pessoas começavam a se reerguer, começaram a se reestruturar, acreditando que era um fenômeno atípico, veio um novo evento muito grave que foi menor, mas não foi tão menor assim, né? Não foi tão menor assim, foi muito forte. A destruição ela foi interpretada como menor porque as coisas já estavam destruídas, né? Os lugares extremos já estavam destruídos, então a ponte já estava destruída, então são coisas que a gente não observa tanto como agravante de destruição a mais. Só que aí tu imagina todos os entulhos de novo, todo o processo de limpeza de novo, toda a recuperação de lugares que tinham acabado de ser recuperados, começar todo esse processo de novo. Foi realmente muito complicado. Eu fico pensando, né, falaste da população, do desânimo, né,
teve alguma hora que tu pensou assim, não, aqui não dá mais, não consigo mais tocar o município, como é que eu vou administrar isso aqui? Chegou a balançar isso? Claro, pô, a responsabilidade do prefeito é seguir até o fim, tá ali. Mas chegou algum momento que tu desanimou, poxa vida. Olha, é uma coisa difícil da gente falar até, né, Moisés? Internamente, esse sentimento ele era constante, né? O sentimento, sim, de desânimo, de esgotamento, enfim, toda essa sensação de entrega, né? De tu tá rendido numa sucessão de batalhas que tu perdeu, numa guerra que estava também praticamente perdida. Então, o sentimento ele era muito ruim, né, internamente. Porque a gente ficava pensando, eu ficava pensando, como é que eu vou motivar essas pessoas a permanecerem no município, a se reestruturarem, a recomeçarem, pessoas que perderam tudo? Os próprios servidores, Os próprios né? servidores. O dia a dia da prefeitura ali. O primeiro grupo de gestão de crise que nós fizemos na reunião lá na quarta-feira de manhã cedo, 6 horas, 6 e pouco da manhã, nós conseguimos reunir todo mundo aí, coordenadores, servidores principais aí da assistência social, da defesa civil, da saúde, educação. A primeira reação com eles foi tentar achar um caminho para motivar eles, para acalmar eles, porque eles estavam atônitos, praticamente todos atingidos diretamente. Alguns, inclusive, perderam a casa foi embora. Como é que tu vai motivar essas pessoas para estarem largando sua questão privada, estarem serenos, calmos, para ajudar uma população? Então, foi um primeiro grande desafio. E internamente, esse sentimento ele foi constante. Mas externamente, eu agradeço muito a Deus, ao universo, enfim, as forças que vieram até mim, as energias positivas, por eu ter conseguido manter uma serenidade em uma linha geral. Que naquele momento foi fundamental para a gente conseguir coordenar os trabalhos, organizar as equipes que se somavam de fora e dar um norte para o município que, se hoje vocês virem para o município, e as pessoas que vieram na época, se vierem hoje para o município de Mussum, eu não acredito que é a mesma cidade. Não acredito que são os mesmos espaços, pelo nível de recuperação rápida que a gente conseguiu atingir. Claro que os problemas ainda são muito grandes. Alguns são desafios de anos e décadas, talvez, mas que a gente gradativamente consegue evoluir e dentro do processo, dentro do tempo que nós tivemos, já evoluímos muito. E atualmente, como tu disseste agora, a população está mais tranquila, se nós podemos dizer assim, né? Começou a retomar a vida de forma mais tranquila, mas ainda há uma preocupação, assim, olha, vai chover, tem isso. Como é que o município tem se preparado nesse sentido? A gente tem um desânimo ainda porque a gente precisa a gente inclusive vai promover alguns eventos agora no município visando a virada de chave, né? Porque a gente precisa fazer também as pessoas de fora verem a cidade de Mussum de novo como uma cidade, né? Tem gente que vem lá me visitar por inúmeros motivos, acessa a cidade, não sou eu, mas outras pessoas também, acessam a cidade e se admiram, por exemplo, que tem escola funcionando, que tem um supermercado aberto, que tem uma farmácia, que tem um hospital aberto. As pessoas se admiram, elas dizem, olha só, já tem farmácia funcionando, que são coisas básicas, né? E que a gente conseguiu se recuperar muito rápido. Mas muita gente de fora ainda tem a percepção de entrar e encontrar somente ruínas, somente tristeza. E a gente não está nesse nível mais. A gente está se restabelecendo. Só que a gente precisa também virar essa chave para que o comércio volte a ser aquecido, para que os empreendimentos voltem a ter movimento e a gente consiga, de fato, se restabelecer de tudo que aconteceu. Agora, essa questão do pânico, das chuvas, isso é um tormento geral. Agora, nos últimos dias também, nós tivemos várias situações onde a gente teve projeções de inundações, de eventos extremos, de chuvas intensas. Toda vez que a gente tem essas projeções, é um pânico generalizado. É o celular que não para, o meu, do coordenador de defesa civil, dos secretários. No município pequeno tem muito disso, né? Do cidadão ter o contato do prefeito mesmo. Exatamente. Prefeito, vim né? na casa do prefeito, vim na prefeitura. Quantos habitantes tem Mussum? Mussum tinha em torno de 5 mil antes dos episódios. A gente entende, a gente visualiza que teve uma perda, né? Que a gente ainda não conseguiu mensurar não é exatamente, mas a gente imagina que a gente tenha perdido de 200 a 300 pessoas. É considerável, né? Dentro desse... que gradativamente algumas famílias começam agora a retomar, algumas ainda estão fora porque estão reformando seus espaços, então a gente ainda não tem como mensurar com precisão. É algo que somente daqui a um tempo a gente vai conseguir fazer. Mas que houve alguma perda, houve. Natural pelo tamanho da tragédia.
Agora, realmente é algo que as pessoas elas mantêm um pânico, né? E uma coisa que a gente comenta, que às vezes o sensacionalismo das reportagens também acaba, da forma com que as notícias são divulgadas, acaba gerando esse pânico, né? Isso mexe com o psicológico das pessoas. Tinha gente querendo levantar as coisas de casa já nos últimos dias, antes mesmo de ter alguma projeção de inundação na nossa bacia, no nosso rio. Então, isso realmente também nos tortura, né? E é um processo, é natural do trauma que ficou e que a gente vai ter que ir trabalhando em várias frentes, inclusive na questão da saúde mental, da projeção comunitária de preparação para possíveis novos eventos, enfim, é uma série de frentes que precisam ser trabalhadas. Em termos de município, tu acha que Mussum, o fato de ter se tornado conhecido em função do evento, né? Isso mudou a rotina das pessoas? Tu tem visto, por exemplo, eu sei que durante o evento teve muita reportagem nacional, né? Jornais de repercussão nacional que estiveram lá. Isso continua ainda na cidade, pessoas de fora, próprio jornalismo para acompanhar a realidade. A questão da ajuda das pessoas, que eu sei que ali durante o primeiro evento teve muita ajuda, muito voluntariado. No segundo já não foi tanto assim, né, também. Na verdade a gente tem ainda assim muita presença da mídia, claro que não ao mesmo tempo, não de forma tão intensa como era naqueles primeiros dias, por motivos óbvios, né? A gente não precisa nem destacar isso, porque se percebe muito facilmente. Mas em relação a apoio, sim, a gente teve uma diferença muito grande no segundo evento. Foi um apoio externo praticamente inexistente, né? Questões no primeiro evento, o município não comportava tanta gente. Era uma loucura. Né? Foram dezenas de milhares de pessoas que vieram de tudo quanto era lugar, alguns maquinário, para ajudar, alguns para olhar, alguns para observar, para bater foto, aquela coisa toda. Infelizmente, natural também desses episódios, né? O que a gente também teve que ter, em alguns momentos, até uma certa rigidez de controle, né? Para conseguir também fazer o trabalho funcionar, né? O processo, a logística da cidade em recuperação funcionar. Mas realmente no segundo evento a gente teve uma participação bem menor de voluntários, praticamente irrisória, né? Por quê? Primeiro porque já não teve o mesmo impacto, é um evento repetido, né? Segundo, porque não teve a comoção das mortes, e isso é algo, graças a Deus não tivemos, mas nesse sentido acaba causando menos comoção nas pessoas. E terceiro, porque nós tivemos um cenário diferente a nível regional e até estadual. Nós tivemos muitas regiões no segundo evento que foram atingidas por deslizamentos, por destelhamentos, por granizo, por, enfim, estradas que foram comprometidas, outras regiões do estado que tiveram inundações. Então acabou que esse compartilhamento do drama, da dificuldade foi meio que geral no estado, não foi exclusivo da nossa região, como foi no primeiro evento. Então, obviamente, também acaba resultando em menos pessoas vindo ajudar. Mas no evento de novembro, vocês conseguiram, digamos assim, tirar as pessoas com antecedência, organizar talvez não, mas prever um pouco antes o que ia acontecer, ou, bom, vai acontecer igual. Você já mais ou menos tinha essa noção? Tínhamos, e a gente conseguiu trabalhar, porque foi gradativo, né? A gente tinha uma primeira projeção de inundação, que chegava em torno de 18 a 20 metros no máximo, né, a elevação dos rios, que depois acabou tendo uma elevação de projeção por conta das novas chuvas. Né? Nós tivemos na manhã daquele sábado uma chuva de mais 100 milímetros aqui em Bento, por exemplo. Então isso acabou gerando, né, como faz parte da nossa bacia, uma elevação maior do que estava prevista. Mas foi uma enchente que a gente chama de uma inundação que a gente chama de uma enchente normal, que a gente já estava acostumado, que teve o seu tempo, teve o seu processo. As pessoas acreditaram muito mais nos alertas, nos pedidos de saída de áreas de risco do que no primeiro evento. Então, nesse sentido, foi mais fácil de trabalhar. E a gente, graças a Deus, não teve nenhum caso de morte e nenhum caso de salvamento extremo, daquela pessoa que estava em cima do telhado no limite do risco e que precisou ser retirada, como a gente teve centenas no primeiro evento. Poderia ter tido um número muito maior de mortes, se não fossem vários heróis que participaram desse processo de salvação. Então, teve esse resultado melhor, sim, melhorado no segundo evento, graças a várias frentes de trabalho e também a forma com que a comunicação abordou, eu acho, de uma forma geral, tanto Estado quanto União, nesse segundo evento. Tá certo, tá certo. Qual é o futuro de Mussum hoje? O que vocês têm pensado em termos de futuro? Primeiramente no que diz respeito a se preparar para eventos como esse, né? Tanto no sentido de alertas à população, quanto no sentido de se organizar. Bom, nós temos que tirar a família A, a família B, a família C primeiro.
Como é que vocês têm se organizado nesse sentido a partir desses eventos aí? Porque a realidade hoje é outra, né? As mudanças climáticas, eu acho que elas fazem com que esses eventos eles possam ser mais constantes, talvez. Infelizmente. Infelizmente, sim. É uma discussão global, né? O mundo tem que parar e tem que avaliar essas circunstâncias e encontrar caminhos para pelo menos amenizar os efeitos disso. E a nível local, a gente precisa, primeiramente, pensar a nível regional em estratégias de estudos e de levantamentos que possam nos dar mais precisão nos dados. É um papel não é exclusivo do município de Mussum, exclusivo da micro-região. Como a gente fala de uma bacia muito grande, precisa envolver, eu diria, o Estado na liderança desse processo, como está se trabalhando nisso, né, como está se buscando, para que a gente tenha resultados. Depois a gente possa ter com esses dados, com esses levantamentos, uma precisão maior do que realmente pode ser feito, pode ser eficaz para minimizar o efeito das inundações. Paralelo a isso, a nível municipal, a gente tem toda uma projeção agora de reconstrução de casas fora de área de inundação, de movimento de compra de áreas de terra para instalar empresas fora da área de inundação. Enfim, é um movimento que também leva um tempo, mas que a gente está evoluindo. Até nos últimos dias nós finalizamos o processo de desapropriação de áreas de terra para reconstrução das casas e também finalizamos o processo de desapropriação de áreas de terra para colocar as indústrias que estão em áreas atingidas diretamente e que podem sair do local para se instalar em outro local. Então, 2 processos que a gente conseguiu evoluir nessas últimas semanas. Agora, uma outra situação que é dura, que é forte, mas que a gente também teve que tomar a decisão, é a proibição absoluta da permanência de habitação em algumas áreas que foram plenamente destruídas. E tem conseguido fazer isso? O pessoal tem respeitado, tem saído ou tem tentado voltar? É complexo, porque a gente tem alguns locais que, como as casas não foram destruídas, mas são áreas de risco extremo, de risco iminente, o acordo que se chegou é que elas poderão permanecer até ter as casas novas construídas fora da área de risco. Mas depois essas áreas elas serão tratadas como áreas de intervenção, as intervenções de baixo custo, como a Defesa Civil Nacional chama, onde serão construídas áreas de lazer, ou áreas de preservação, ou áreas de reflorestamento, de esporte, enfim, tudo que sejam coisas que não vão gerar risco à vida em situações de inundação. Então é algo complicado, algo complexo de se fazer, mas que a gente entendeu como uma medida essencial. Senão daqui 10, 20, 30, 40 anos, quando algo semelhante acontecer, aquelas pessoas vão olhar para trás e vão pensar por que isso não foi feito nesse momento, quando a gente teve a oportunidade também de acessar recursos e de buscar mobilizar diversas frentes para conseguir viabilizar uma mudança urbanística na cidade, evitando que tenham tantas pessoas em áreas de risco extremo. A gente tem, durante o evento, pós-evento, né, a gente ouvia muito assim das pessoas. Não, agora não tem mais que deixar construir, não tem mais que deixar voltar para lá, o município tem que ir para um lugar mais alto. Mas é uma coisa complexa, né? Porque vai mudar uma cidade de lugar, poxa vida, tem toda uma questão cultural, histórica, familiar, né? De raiz na cidade. E não é tão simples assim quanto parece, né? Claro, talvez essa questão, aquelas residências das áreas de risco, ok. Agora, a cidade, até nós estávamos falando em off, né? Que tu me disseste que a tua casa foi atingida, eu disse, vai construir outro lugar? Não, vou construir lá. Porque a gente espera que não chegue mais até lá, né? Mas não é uma área de risco, né? Exatamente. Esse é outro trabalho que nós estamos fazendo e que também exige uma certa complexidade de estudos e a importância dos levantamentos, não só locais, mas regionais, macro-regionais também, para a gente conseguir ter essa percepção mais exata. Nós não temos como inviabilizar toda a cidade, porque a gente é uma cidade totalmente nova, construída do zero, que a gente vai ter que abandonar tudo que foi construído, tanto de estrutura pública quanto privada. E então, não seria só Mussum, né? Nós temos aí Roca Salles, Santa Teresa, Lajeado, várias áreas de Lajeado, Estrela. Áreas centrais de Lajeado, por exemplo. Que foram. Então não é algo tão simples e particularmente falando, não é nem tão lógico, porque não são eventos que vão acontecer toda hora. Então o que a gente precisa fazer? É tirar as áreas de risco extremo, essa sim, onde tem risco de vida, de fato, onde teve destruição imensa, agora absoluta, nesses eventos do ano passado, essas a gente tem que remanejar, é fato, não pode permitir reconstrução ali. Mas também tornar outros ambientes, a gente fala da própria prefeitura, das residências, dessas áreas mais menos atingidas com menos frequência, em situações de estruturas mais resilientes,
que possam ter um plano de contingência individual também já estruturado para situações como essa, e que a gente consiga fazer a recuperação muito mais rápida caso volte a ocorrer algo nessa extremidade. Nós tivemos boa parte desse percentual dos mais 80%, eu chutaria por cima talvez 50% dos que foram atingidos que nunca tinham sido atingidos. Então é muita coisa. A gente está falando de toda uma população que sempre teve a perspectiva de estar fora da área de inundação e de repente estava. Então, por um evento extremo, por um ciclone, que nem foi chamado, não é algo que vai acontecer todos os anos ou com uma frequência muito grande. Tanto que a frequência milenar projetada é de uma vez a cada 10 mil anos. Então, claro, isso é uma projeção média, né, de redundância, de reincidência, mas é algo que mostra que não é uma coisa comum e que a gente não pode replanejar toda uma questão urbanística exclusivamente nessas informações, mas sim nas enchentes menores, aquelas que são parte da nossa rotina histórica, que aí sim a gente pode pensar em soluções. Isso o povo estava acostumado, aceitava já, né? Porque exatamente. Anualmente eu acho que acabava ocorrendo de alguma forma, o rio subia um pouco. Não, nós tivemos a última enchente nós tivemos em 2020, que tinha sido até então a maior da história. Né? Antes disso nós ficamos por 19 anos sem ter uma grande enchente. Nós tivemos uma pequena enchente em 2016 e uma média enchente em 2011, mas foram enchentes numa proporção que atingiram regiões mínimas da cidade. Algumas residências, as áreas mais baixas, mas nunca chegou a cobrir aquela ponte que acabou sendo derrubada depois. Nunca chegou. Dessa vez cobriu, né? Dessa vez cobriu, passou 2,5 metros para cima do nível da pista, e aí o acúmulo de objetos ali, a força das águas, fez com que a ponte se soltasse. Até a ponte ela foi projetada para isso, né? A parte rodoviária é uma ponte rodoferroviária. Tem rodovia e ferrovia na mesma estrutura. A parte rodoviária foi projetada para se soltar num evento de inundação como esse. A ponte ia fazer no dia 11 de setembro de 2023, Moisés, 60 anos de história, de inauguração. Então vocês imaginem só que lá em 1963, quando ela foi construída, ela foi pensada, ela foi projetada, imaginando a possibilidade de uma inundação e como a estrutura deveria reagir a isso sem ter um comprometimento total. É genial, né? Se a gente for pensar hoje. Claro. E deu certo, se mostrou eficaz, porque caso contrário nós teríamos toda a estrutura derrubada, inclusive a ferrovia, o que ia causar um dano, um estresse muito maior do que foi. Essa ponte já tem projeto para reconstrução dela, né? Nós temos o projeto de engenharia aprovado. Esse é o acesso principal do município, essa ponte, né? Ou não? Na verdade, nós temos dois acessos principais, pela RS 129 e por essa ponte, que daí liga inclusive a região da Serra aqui. Então, são os dois acessos principais. Essa ponte, ela tem uma relevância muito grande também para os moradores ali do outro lado, de Roca Salles, interior de Roca Salles, que fazem a sua vida toda em Mussum, que é muito mais próximo do que a cidade de Roca Salles propriamente dita. E essas pessoas estão diretamente impactadas pela perda da ponte. Nós temos o projeto aprovado, temos o recurso liberado pela Defesa Civil Nacional, nós já licitamos a ponte, já emitimos inclusive a ordem de serviço e agora nós estamos no processo de construção dela. Nós já temos as ferragens das vigas produzidas, eles estão começando o processo de concretagem, devem nos próximos dias começar a fazer a correção dos pilares, daquilo que é necessário para colocar a nova estrutura, e a gente está dentro do cronograma da obra, mas certo. A gente precisa destacar, é uma ponte extensa, complexa, tem que ser uma estrutura muito qualificada para não haver riscos posteriores, então não é uma obra tão rápida, tão simples de se fazer. Pois é. O Matheus prefeito de antes dos eventos climáticos é bem diferente do Matheus pós-eventos climáticos, né? Com certeza. Eu posso dizer assim, Moisés, que a gente sempre, eu pelo menos sempre tentei, dentro também do perfil da minha equipe que foi montada, das pessoas que estão do meu lado, o vice-prefeito Amarildo e todos os demais, a gente sempre tentou manter uma forma de atuação de equilíbrio, de serenidade, de responsabilidade e sempre buscando eficiência na aplicação dos recursos, na estrutura pública e tudo mais. De certa forma, hoje nós somos premiados por isso, porque não tivéssemos feito essa política anterior de chegar com uma capacidade financeira de lidar, de arcar com todos esses prejuízos, com todas essas perdas do pós-enchente,
A gente hoje, eu não sei como é que seria o município, sinceramente. A gente ouve histórias de outras localidades, de outras situações muito mais graves, em cenários muito menos extremos do que aconteceu em Mussum. Então a gente teve essa capacidade de organização que, no momento de extremidade, no momento que o município mais precisa, na maior crise da sua história, nós estamos conseguindo reagir muito graças a isso. Não cancelamos serviços, não cancelamos contratos, o funcionamento da saúde até se ampliou em alguns sentidos, em alguns serviços prestados, transporte, educação, a mesma situação, mantemos o turno integral, qualificamos alguns atendimentos na educação também, até pelo contexto, estamos aplicando todas as reformas dos prédios públicos que a gente tinha projeção de fazer, continuamos as obras que já estavam em andamento, para não ter obras paralisadas pela metade, e estamos conseguindo investir para recuperar tudo aquilo que perdemos de ferramentas, de maquinários e tudo mais. Então isso é uma virtude, é algo que me orgulha também dizer, inclusive porque nós tivemos a briga, nós tivemos a liderança de muitas das iniciativas que viabilizaram a garantia de enquadramento de famílias e de recursos que inicialmente não iam chegar a todas as pessoas que precisam, né? Tanto a nível de Estado, que teve uma atuação muito positiva, a gente tem os percalços normais, nas discussões normais, em situações extremas como essa, mas que em linhas gerais cumpriu com praticamente tudo aquilo que se propôs a fazer naqueles primeiros dias. Governo federal, temos percalços, temos situações pendentes ainda, é outro tipo de relação, digamos assim, talvez até pela distância, mas que a gente também conseguiu evoluir em muitas coisas e quebrar muitos paradigmas inicialmente projetados. Então a gente tem orgulho disso. É óbvio que pós tudo que aconteceu, meu sentimento, assim, a minha personalidade, talvez até a maturidade como gestor público, ela muda, né? Ela muda, e muda definitivamente, como pessoa também. E acho que isso é a realidade de muitas pessoas da cidade, da região, que foram diretamente atingidas, que tiveram seus espaços destruídos e sua vida totalmente modificada, literalmente da noite para o dia, né? Então a gente sabe que a gente saiu totalmente diferente de todo esse contexto, mas que a gente possa usar também toda essa bagagem, toda essa experiência para ajudar a construir cenários melhores em situações semelhantes, seja para o Rio Grande do Sul, seja para o Brasil, seja para o mundo inteiro a partir daqui. Pois é. Legal, prefeito. Demorou para a gente conseguir fazer esse nosso bate-papo aqui em função dos compromissos, das agendas, mas eu quero lhe agradecer. O prefeito saiu de Mussum para vir a Bento Gonçalves, claro, dar uma passeada aqui com a família, né? Mas também para participar do Escuceucast. Então eu quero lhe agradecer profundamente por essa disponibilidade, por estar aqui. E eu te devolvo a palavra aí para se despedir do pessoal. Eu agradeço também a oportunidade, esse compartilhamento de informações, parabenizo pelo formato do podcast também, que sempre traz conteúdos muito interessantes para a população, e a você também, Moisés, que também, eu sei quantas pessoas acompanham, mas foi uma parte fundamental desse processo de reconstrução na sua atuação profissional, pública, e que por conta disso também esteve muito próximo de saber, de buscar soluções junto conosco para aquilo que nós precisávamos. Então, eu posso até dizer que eu não converso aqui somente com um apresentador, né? Eu converso também com uma pessoa que eu aprendi a respeitar. Legal, por obrigado, conta da sua atuação profissional e pessoal. Presente aqui para o prefeito Matheus Trojan, que é uma camiseta dry fit. O prefeito falou que não corre muito, né? Mas quem sabe, a partir de agora ele vai começar a correr, caminhar, até jogar futebol com essa camiseta da Globo Esporte. Queria te presentear, prefeito. Que e legal. Espero que faça bom uso aí da camiseta da Globo Esporte. Bonito demais aqui. Marquinha, olha aqui, aqui, ó. toda caprichada. Aí, vamos ver onde é que tá a marca aí. Tá aqui, ó. Aqui assim, aí. Agora com a volta da normalidade da vida, quem sabe a gente consegue recuperar as atividades físicas normais que eram da nossa rotina, e com certeza com um produto de muita qualidade aqui, da marca Globo, mais um presente bonito para se juntar também com a chuteira, pra gente jogar um futebolzinho também. Obrigado. Eu disse para vocês que nós sempre temos assuntos legais com convidados especiais. E esse foi mais um daqueles episódios fantásticos de aprendizado, de conhecimento, para a gente falar sobre administração pública e de como administrar um município do tamanho de Mussum, mas num momento ou em alguns momentos de dificuldade, e o prefeito Matheus Trojan soube fazer isso com maestria. Até o próximo Escuceucast.